Oi, meu nome é Rose. Hoje a gente vai falar como eu ganho dinheiro na internet. Eu acho que essa poderia ser a dia um tentando ganhar dinheiro na internet, porque eu tenho anos tentando, na verdade, né? E eu já tive projetos que deram certo na internet, só que eu acabei mudando de país e eu tô tentando de novo. Esse não é bem o dia um, mas na verdade é o dia um que eu começo a registrar, né? E para entrar um pouco em contexto, eu acho que seria bom começar, né, desde o começo, desde a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, que a gente poderia ganhar dinheiro na internet. Na verdade, não lembro se foi no ano do 2019, 2020 ou 2021. É entre esses anos, né, que eu usava bastante YouTube, né, e eu olhava muitos vídeos da galera, né, que eles postavam viajando, né, e aí eu comecei a sonhar com essa vida, né, de poder viajar, de poder filmar, né. Só que eu não sabia bem como funcionava todo aquele rolê. E eu acho que eu comecei a tentar ganhar dinheiro na internet, quando meu irmão começou a apresentar para mim, né, aqueles jogos, né, que a gente faz tarefa e logo pra gente tentar sacar dinheiro, né. Só que para ninguém é surpresa que não deram certo, porque vocês faziam as tarefas, já seja jogar, já seja assistir vídeos, e na hora de sacar, e já não. Já o monto ficava parado, o dinheiro ficava parado no monto, né? Daí eu comecei a pesquisar no YouTube, né, jogos que de verdade pagava. Isso foi uma grande perda de tempo, porque, por surpresa, nenhum pagava. Vocês viam, eu assistia 500 vídeos no YouTube achando que ia arrumar algum jogo que de verdade pagasse, mas na verdade era pura mentira. Então foi precisamente pesquisando, né? Então o YouTube começou a sugerir vídeos para mim, né, de como fazer dinheiro na internet. E daí foi que eu acabei sabendo que a gente pode ganhar dinheiro no YouTube. E eu adianto, eu ainda não ganhei dinheiro nem com YouTube, nem com TikTok, nem com nada. Mas sim, acabei ganhando dinheiro com marketplace de Facebook. Houve um tempo, né, que estava muito de moda aquilo de vender no Amazon e tal, e ganhar dinheiro, né? Daí eu comecei a fazer um plano de negócios. Eu sou esperta fazendo planos de negócios na minha cabeça que quase nunca saem do papel, mas afortunadamente esse saiu do papel. Mas por quê? Acho que uma dica muito importante é a gente não ficar parado pensando, porque se a gente fica pensando muito, ah, é muito provável que você não faça, porque 90% dos planos que eu fiquei pensando muito, nenhum saiu do papel. Daí eu comecei a pesquisar, né, como eu poderia vender nessa plataforma. E eu adianto que quando eu comecei esse projeto, eu não morava no Brasil. Na época eu morava na República Dominicana. E na República Dominicana, não sei atualmente, porque faz quase 2 anos que eu não moro lá, mas lá não tem muitas oportunidades na internet. Mesmo os programas que pagam na internet dão bastante trabalho. Eu já conheci pessoas que trabalhavam, faziam home office lá e tal, mas para mim nenhuma dessas opções deu certo. Então, para mim o que deu certo foi vender, na verdade. E eu sei que vender não é para todo mundo. Até eu, quando eu pesquiso forma de ganhar dinheiro na internet e eu vejo que é para vender alguma coisa, mesmo amando as vendas, eu fico, eu não acredito que vender. Mas para mim o que deu certo é vender. Eu acho que é número um porque eu amo vender, né? E eu não que esteja esperta no tema, eu acho, em fato, umas coisas que eu sinto que eu preciso toda hora é melhorar nas vendas, gente. Mas vamos ao que a gente viu. Como eu descobri Marketplace do Facebook, pesquisando, né? E eu comecei vendendo perfumes de catálogo, né? Tipo, que nem aqui vocês têm o Boticário, Natura e tal. Lá a gente tem Avon, é muito comum lá. Mas eu comecei, na verdade, a vender produto de Essica, Lever e Saison, porque eu gostava mais. Para mim era muito mais atraente do que Avon. O negócio foi que eu me cadastrei, assim, por impulso no site, e do nada eu fiz a primeira compra.
Eu tinha o dinheiro? Não, não tinha o dinheiro. E eu tinha certeza de que ia vender as coisas que eu comprei antes de que finalizasse o prazo que eles davam para a gente pagar. Também eu não tinha certeza, mas tudo que eu sabia é que eu precisava de grana e eu precisava fazer alguma coisa, porque com o meu trabalho, tipo, com o meu trabalho eu ganhava o suficiente para viver, e muitas vezes nem o suficiente para viver. Então eu fiz a compra, mas meu plano era vender no Amazon e no eBay. eBay é mais como lá do que Mercado Livre. A gente até tem Mercado Livre lá, mas pelo menos na minha cidade não dava certo. Eu já criei minha conta de vendedor lá e para mim não deu muito certo, né? Mas como eu já tinha pedido a mercadoria, né, demorava uns dias para chegar, eu falava, puxa, eu preciso encontrar uma forma de vender a mercadoria, porque também eu ficava com vergonha, né, de oferecer para meus conhecidos. Para mim, através da internet, era bem mais fácil. Pois pesquisando, né, e aprendendo como funciona o marketplace do Facebook, eu nunca tinha vendido nada por internet. Eu acabei meio que aprendendo, né, como postar os produtos e tal, até que é fácil. É fácil postar, o difícil é que a galera veja o que você posta, né? Lá. E eu não criei conta de Facebook novo, eu usei a minha mesma conta, que eu já tinha lá, minha conta pessoal. Por quê? Porque eu achava que dava mais credibilidade, porque eu já tinha, sei lá, 1.000 e pouco amigos lá, e adianta. Eu não vendi nada aos meus 1.000 e pouco de amigos que eu tinha lá. Todos eram pessoas desconhecidas, mas, segundo eu, o fato de ser uma conta reais, que tem post de faz anos, gera alguma confiança, né? Porque lá na época comprar na internet era um grande risco. E eu mesma eu não confiava em comprar na internet, né? Então por aí é o assunto. Então eu comecei a postar lá, não foi fácil, eu não fiz a minha primeira venda no primeiro dia, demorou bastante, eu tive que fazer bastante teste de que funciona, de que não, mas ao final eu consegui vender, gente. Eu consegui arranjar meus próprios clientes. Eu não tinha clientes quando eu comecei. Eu lembro que foi do zero, né? O negócio foi que eu comecei com 1.300 pesos, que seria 113 reais, convertindo a reais, né? E no final eu cheguei a contar que eu tive mercadoria por 200 mil e pouco de pesos, que seria uns 20 mil reais. E lógico, eh, a inversão inicial foi de 1.300 pesos, mas se eu cheguei a fazer, a colocar mais capital, né, porque tinha momentos que eu queria comprar mais mercadoria, e eu continuava investindo o lucro, né? Então, eu acho que deu tanto certo que eu estava quase por abrir minha loja física, né? E também, graças a esse negócio, eu tive mais crédito no banco, né? Porque eu movimentava o dinheiro nas minhas contas. E eu consegui préstamo, gente. E eu até comecei a construir meu apartamento lá. Eu não comprei um terreno, né? Eu queria muito na época, eu não comprei. Mas eu comecei a construir na casa da minha mãe, construir na parte da frente. Então, foi bastante bom. O que aconteceu com isso? Aconteceu duas coisas. Que do nada as vendas começaram a cair. E foi bem aí que eu me senti, tipo, impotente, né? Porque as vendas estavam caindo, por mais que eu tentava ver o que eu estava fazendo errado, eu não conseguia entender o que eu estava fazendo errado. Eu comecei a implementar outras estratégias e tal. E por um tempo eu consegui elevar as vendas, porque eu comecei a vender em atacado e deu bastante certo, porque era bom para o giro das mercadorias, né? Porque tinha coisas que ficavam paradas, então eu precisava vender elas, né, para movimentar o dinheiro. Muitas vezes eu nem tinha lucro sobre elas, eu só queria vender elas e comprar outras coisas, né? Não foi um processo fácil, foi difícil, eu não vendia nem todos os dias, mas eu posso dizer que foi um projeto que deu bastante certo. E minha economia melhorou. Só que daí,
aconteceram coisas, né? Eu tive que trocar de país, né? Eu ainda estava tentando melhorar e descobrir o que eu estava fazendo errado quando aconteceram coisas, né? E eu tive que mudar de país. Daí eu comecei a morar aqui no Brasil. Eu não vim direito aqui no Brasil, eu acho que eu fui primeiro no Peru e não deu certo. Eu fiquei quase um mês lá, não deu certo. Na verdade, tranquilidade, se eu achei tranquilidade lá, mas eu não sei se foi a cidade que eu escolhi ou tal, mas foi bem difícil arranjar emprego, então eu falei, não dá para continuar aqui. E eu acabei aqui no Brasil. Eu acho que destino, porque eu falava que eu me doida e eu ia vir sozinha para o Brasil, e eu surpresa, o Brasil rindo da minha cara. Mas na verdade, no tempo que eu tenho morando aqui, nem foi o tempo, eu acho que já no primeiro mês eu percebi o erro enorme que eu falei, que eu cometi a falar que o Brasil era perigoso, perigoso. Eu não vou falar não é perigoso, porque eu não andei em todos os bairros do Brasil. Em fato, desde que eu botei um pé no aeroporto, eles falavam para mim tomar cuidado com isso e tal. Mas em São Paulo, né? Mas agora eu tô morando no interior. Na verdade, nunca aconteceu nada comigo, né? E para mim é bem tranquilo morar aqui. Então, peço desculpa pro Brasil. A minha opinião mudou bastante, gente. Eu não conheci ainda gente mais amável, mais aconchegante que os brasileiros, pelo menos os piracicabanos, né? Voltando ao que interessa. E como eu já tinha experiência em marketplaces, né? Eu tentei retomar aqui, só que eu acho que eu subestimei o processo de adaptação, né? Porque eu acho que quando a gente muda de país, o cérebro da gente fica um tempo, sei lá, tentando se adaptar, né? E eu acho que eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu já, como tentei vender nos marketplaces, porque eu gostei bastante que aqui Mercado Livre funciona, Shopee funciona, eu não sabia que existia o tal de Shopee, eu acabei descobrindo aqui. E o mesmo marketplaces de Facebook. Até agora eu só tive venda no marketplace de Facebook, mas no Mercado Livre e no Shopee ainda não entendo direito como funciona. Eu estou tentando aprender sobre eles. Eu vejo vídeos, eu mexo muito na plataforma, porque se uma das coisas que eu acabei aprendendo para a gente ganhar dinheiro na internet, a gente tem que investir no conhecimento, já seja tempo ou dinheiro. Sim, as coisas que eu comprei eu já vendi todas, ou pelo menos daquela vez, né? Tipo, os perfumes que eu comprei no Boticário. Eu sinto que aqui não dá tanto certo o Boticário no Marketplace, porque tem uma loja de Boticário em cada esquina, né? E a galera tem a opção de comprar parcelado e tal. E eu acho que o que deixa lucro, ou pelo menos para mim, o que deixava lucros lá nas vendas dos perfumes, era que eu comprava em oferta. Eu sempre ficava mexendo na plataforma de consultora para eu ver os produtos que custavam uma boa grana, mas que estavam em oferta, e daí eu comprava bem baratinho e dava para ter um bom lucro mesmo vendendo baratinho no marketplace. Porque eu sinto que as pessoas que vão no marketplace vão procurando as coisas bem mais baratas do que comprariam geralmente, né? E aqui foi um desafio com o Boticário, porque para eu vender mais barato, ou eu não sei se eu fiz do jeito certo, mas comprando das lojas de revendedores do Boticário, para vender mais barato no marketplace, não dava muito, não deu muito certo para mim. Ou eu não sei se é que eu não tentei o suficientemente, porque eu reconheço que quando eu comecei a vender lá, e eu coloquei mais tempo nela, e eu não estava numa época da minha vida com muitas mudanças, né? A única mudança que eu estava fazendo era arriscar meu dinheiro, né? Meu salário. Coisa que aqui, quando eu comecei a tentar a vender, eu estava numa época da minha vida de muita mudança. Eu não estava acostumada com o mercado brasileiro, eu ainda não estou. Agora eu mexo mais na internet, eu posso ver produtos que estão em tendência, eu posso entender o que os brasileiros compram mais, né?
em certas coisas, porque também não é que eu seja uma experta, mas eu tive mais tempo de pesquisar, né, e de me adaptar, porque essa é outra coisa, eu estava num processo de adaptação, meu cérebro estava em todo lado mesmo, ou seja, não estava focado numa coisa só. Então, eu acho que isso também tem a ver. Então, aqui no Brasil, na internet, eu já ganhei dinheiro com marketplace, não muito, e muito a vezes, e com a plataforma de assistir aquelas séries vertical, né? Antes de chegar ao Brasil, eu já era viciada naquelas novelas verticais. Vejo que aquele vício começou lá no Peru, e eu tinha que assistir vídeos, né, para continuar assistindo episódios. Então, não era algo que eu estava procurando. Simplesmente eu vi um anúncio um dia daquele aplicativo, né, de um drama, né, e eu fiquei muito interessada em assistir. Na hora que eu descarreguei o aplicativo, eu vi que me estava dando a opção de retirar, era centavos. Opa, e eu coloquei, né, meu Pix para ver se era verdade e foi de verdade. Eu tirei uns centavos. E eu continuo assistindo dramas, né? E de vez em vez eu tiro R$ 6 de lá. Não tem uma renda extra, porque cada certo tempo você tira R$ 6 ou R$ 10. E para isso eu tenho que ver bastante dramas, né? Só que, para alguém que é viciada em dramas, eu não preciso pagar subscrição, eu não preciso ficar assistindo anúncios para desbloquear episódios. Então, eu acho beleza. E é um dinheirinho que eu não me esperava. Dinheirinho não, centavos. Porque são R$ 10 cada ciclo, ou R$ 6 cada ciclo, mas eu fiquei surpresa, porque eu nunca tive sorte de sacar dinheiro realmente nesses aplicativos que ofereciam dinheiro por certas tarefas, né? E olha que eu tentei bastante coisa, eu tentei joguinhos, eu tentei. Eu não lembro a palavra, eu lembro assim, cat, mas aqueles negócios que a gente responde as perguntas, né? Eu não lembro o nome agora. Eu tentei muitas coisas. Quando eu falo muitas coisas na internet, é muitas coisas, gente. Eu até sinto vergonha de mim mesma por ver acreditando que certas coisas iam dar certo, mas não deu certo. E com outra coisa que eu acho que eu ganho centavos também é com as caixinhas de investimento do Nubank e o Mercado Pago. Tipo, não é muito, você guarda seu dinheirinho lá e vai acrescentando centavo cada dia. Ó, não é muito dinheiro, eu reconheço, mas lá no meu país, para eu ter uma conta bancária e guardar dinheiro no banco, eu pago taxa todos os meses. Então, aqui eu não estou pagando taxa por ter o dinheiro na conta e ainda todo dia, mesmo seja um centavo, eu ganho sobre esse dinheiro que eu já tenho aí. Então, eu conto nos lucros. Não é dinheiro para viver, mas lembrando que lá no meu país eu tinha que pagar para guardar meu dinheiro lá. Então, beleza, aí eu já estou no lucro. E outra coisa que eu acabei de descobrir agora é que, na verdade, eu não descobri agora, eu descobri desde que eu criei minha conta, só que eu não tinha coragem de investir, né? Porque eu tinha muito medo de perder meu dinheiro. São os investimentos do Nubank e Mercado Pago. Eu comecei mais especificamente com o investimento do Mercado Pago. Como eu comecei? Eu falei, pronto, eu assisto aqueles dramas curtos e eu ainda ganho R$ 10. O que eu fiz? E eu peguei um desses R$ 10 que eu tirei, na verdade eu comecei nessa semana, e eu coloquei para investir lá no Mercado Livre, naqueles investimentos, né, que a gente começa com R$ 1, né, tipo, e eu ainda não sei como que isso vamos ir descobrindo, porque eu não tenho experiência investindo, mas eu acho muito legal a gente colocar uma grana que eu não me esforcei para ganhar, porque praticamente eu estou fazendo algo que eu gosto,
algo que eu faço o tempo todo, que é assistindo novelas verticais, que são bastante viciantes. E eu botei esse dinheirinho aí, eu acho que eu botei na sexta, hoje é terça. Não, mentira, eu acho que eu coloquei no sábado. E ontem, quando eu fui ver, os R$ 10 viraram R$ 20. Eu fiquei, oh, então é assim. Não sei como funciona, eu não vou me apressurar ainda, vamos ir aprendendo. Mas eu admito que eu fiquei com mais vontade de continuar investindo, porque ah, a gente não perde nada. Investindo a gente pode perder dinheiro, né? Mas vamos ver como funciona. Agora, além de aprender sobre as vendas, né? Dos diferentes marketplaces, porque tenho que contar para vocês que a senhorinha aqui ainda não desistiu do sonho de vender, porque na verdade é uma coisa que eu gosto muito. Eu me sinto bem toda vez que eu faço uma venda. Não tanto pelo dinheiro que eu recebo, é uma parte importante, né? Porque a ideia de tudo isso é ganhar dinheiro, né? É mudar o nível de vida. Mas, na verdade, eu fico muito feliz com todo aquele procedimento, né? De receber o cliente, do atendimento. É uma coisa que me deixa muito feliz. E, e ter a possibilidade de fazer eu mesma, sem depender de um chefe, porque eu já trabalhei em venda com um chefe, e é uma coisa que é muito sufocante, gente. Porque imagina você trabalhar um 24 de dezembro ou um 31 de dezembro até tarde e ainda se o chefe chamar, fazer uma reunião com todos os colaboradores só porque ele não atingiu a meta que ele queria para esse dia. Gente, é uma coisa muito, muito ruim, gasta muito mentalmente. E eu não passei muito tempo trabalhando nisso, eu só trabalhei uns 3 meses, e para mim era suficiente para não querer trabalhar em vendas para outras pessoas por um longo período, porque você tem os clientes em cima, você tem o seu chefe em cima, a gente não dá. Mas quando você faz, é, pelo menos eu, vendendo para mim mesma, eu sinto mais liberdade, né? Eu sinto que eu posso fazer as coisas no meu tempo. E se uma coisa não deu certo, eu sinto que eu posso aprender, né? Porque eu vou aprendendo no processo, né? Só que quando a gente trabalha numa empresa, nem sempre é assim, né? Porque a gente fica pressionado. Mas aqui eu vou. Eu fiquei muito tempo procurando fornecedores. É outra coisa que deixou eu muito cansada já isso aqui no Brasil. O trabalho não foi no Brasil, foi no meu país, foi meu primeiro emprego. Mas a questão dos fornecedores foi aqui no Brasil, porque lá no meu país eu não tinha problema com fornecedores. E por incrível que pareça, eu achava. Uma coisa que eu acho que eu não mencionei no Marketplace, eu não só vendia perfume, eu também vendia acessórios. Acessórios que eu comprava no Shein no AliExpress, bem baratinho, e dava para eu ter um 100% para lucrar é um 100%. Por quê? Porque porque lá essas plataformas não funcionam que nem aqui. Aqui você entra, se cadastra, coloca seu endereço e sua comprinha chega lá na sua casa. Lá não é do mesmo jeito. Lá a gente tem que comprar através de intermediários. A gente precisava um endereço lá nos Estados Unidos. Tinha empresas, né, que forneciam esse endereço e eles recebiam seu pedido lá e eles eram que traziam à República Dominicana. O que acontece? Nem todo mundo sabe, né, como que funciona. Eu mesma eu não sabia até começar a pesquisar. Como eu compreendo isso de comprar nessas plataformas? É que quando começaram a sair aquelas perucas que vem com um negócio que fica parecendo o cabelo da gente, né? Eu comecei a pesquisar, porque eu era viciada em tudo que for cabelo naquela época, gente. Então eu comecei a pesquisar, né? Porque eu achava que era um bom produto e que se eu começava a vender ele antes que muitas pessoas, eu ia conseguir ter um bom lucro e ainda ser referência, porque eu gosto tudo que tem a ver com cabelo, essas coisas. Na verdade, mais peruca. Naquela época eu tinha mais experiência colocando aquele cabelo de capa, porque eu usava muito em meu tratamento e eu aprendi. E é o mesmo negócio das perucas, né? Só que
acabou não dando certo, porque eu acabei não entendendo como fazer, mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuo pesquisando, 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 só que na hora que eu vim ter informação, já aquelas perucas já tinham bombado lá, e para mim não era tão urgente já. Então eu acabei que comprando outras mercadorias, né, que deram muito certo lá. Então é isso. Mas voltando aqui ao tema de achar fornecedor aqui, gente, eu acho que eu fiquei um mês, gente, eu fiquei com tanto cansaço mental, me afastando de Instagram, porque o que acontece? A gente fica procurando fornecedores, você acha 500 fornecedores que oferecem te vender a preço de fábrica, só que se a preço de fábrica é o mesmo preço que você acha em Shopee, gente. Eu fiquei, gente, como que eles fazem? Eu ainda não tenho essa resposta, mas eu acabei indo ao Brás, né? Porque depois de procurar tanto online, de tomar um tempo do meu Instagram, porque eu estava de saco cheio de meu Instagram, porque não parava de sair supostos fornecedores que vendiam a preço de fábrica, coisa que esse preço de fábrica era o mesmo que estava no Shopee, gente. Então, foi muito cansativo, eu me afastei um pouco do Instagram. E logo eu resolvi ir diretamente no Brás, né? Porque eles falam que é o maior polo de distribuição e não sei, eu não sei o quê. E eu acabei que indo no Brás, como falam aqui, direito na fonte. Só que eu acho que no Brás a gente precisa aprender a mexer, porque o Brás, e eu não duvido que lá tem a fonte. Só que geralmente os que você vê são pessoas que compram nas fontes e revendem. Porém, mesmo que seja barato, quando você calcula as taxas que você tem que pagar nas diferentes plataformas, acaba que comendo lucro, né? Ainda, como eu falei, eu ainda estou aprendendo. Mas o que eu comprei no Brás, alguns short e 50 capinhas, que até agora eu não sei o que eu vou fazer com tanta capinha, Senhor Jesus, a piada desse de mim. Mas eu comprei, né? Porque eu caminhei, eu cheguei lá às 2 e pouco da manhã, da madrugada. Eu comecei a caminhar, 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 feito doida, porque eu tinha claro, né, que eu não ia comprar roupa. E a feirinha de madrugada é mais orientada a roupa. Só que eu acabei caminhando feito doida, né, porque eu queria ver todas as coisas que tinha. E na hora que eu tinha que caminhar no shopping, nas coisas, para eu ver o que tinha, né, porque eu tava mais enfocada em maquiagem, né, em certas coisas. Só que na hora que eu cheguei para essas coisas, eu tava muito cansada já. E eu entrei no desespero, né? Daí acabei comprando 50 capinhas no, na feirinha, peraí, calma. Na feirinha da madrugada, eu falei que eu não ia comprar nada, mas eu acabei comprando 6 shorts que chamaram muito a minha atenção. Então, é isso, gente. Agora essas mercadorias são para eu continuar fazendo o teste, né, nessas plataformas. Ah, eu também comprei bolsos. Eu já vendi um, gente. Eu já vendi um. Mas eu vou lá, né, aprendendo. Então, se você me quiser acompanhar, né, nesse processo de crescimento, né, de ver o que funciona e o que não, pode me seguir, né, e a gente continua batendo papo, né. Mas eu quero terminar esse vídeo falando para vocês que se vocês têm um sonho, que não desista, né, e que os sonhos nem sempre são como a gente planeja, né? Porque eu mesma não tenho a vida resolvida, eu ainda consigo continuar aprendendo e continuando a ir atrás do que eu quero, né? Até agora, eu posso garantizar que nada do que eu planejei para quando eu terminasse o ensino médio, nada saiu exatamente do jeito que eu queria. Mas a gente tem uma vida, né? A gente tem que viver, a gente tem que ir atrás do que a gente quer. Então eu te convido a não desistir só porque não é fácil, porque a vida adulta não é fácil, gente. Eu caí num golpe. Eu achava que quando eu fosse adulta, eu ia ter tudo o que eu queria, fazer o que eu queria, quando eu queria, mas não, é um golpe. Mas é isso, gente.